coragem e confiança em Deus. Prontos para conhecer essa heroína? Então prestem atenção, porque vocês vão amar. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, ok? Há muito tempo, em um reino chamado Pérsia, vivia uma jovem chamada Esther. Esther não era rica nem famosa. Ela era uma menina simples que tinha perdido os pais e foi criada por seu primo Mardoqueu. Mas Esther tinha algo muito especial. Ela amava a Deus de todo o coração e era muito bondosa. Um dia, algo extraordinário aconteceu. O rei da Pérsia estava procurando uma nova rainha, e entre tantas moças no reino, Esther foi a escolhida. Isso mesmo, Esther, a menina simples, se tornou rainha. Uau, que reviravolta, né? Mas nem tudo era felicidade no palácio. O povo de Esther, os judeus, estava em perigo. Um homem muito mal chamado Hamã, que trabalhava para o rei, fez um plano terrível para acabar com todos os judeus do reino. Ele convenceu o rei a assinar um decreto para que isso acontecesse. Quando Mardoqueu, o primo de Esther, soube desse plano, ele ficou desesperado. Ele mandou um recado para Esther. Você precisa falar com o rei e pedir ajuda para salvar o nosso povo. Mas crianças, tinha um grande problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Quem tentasse poderia ser punido com a morte. Que desafio difícil, não é? Esther ficou com muito medo. Ela sabia que falar com o rei era perigoso. Mas sabe o que ela fez? Ela orou a Deus, pediu força e coragem e depois pediu para todo o povo orar e jejuar por ela durante 3 dias. Esther sabia que com Deus tudo era possível. Depois desses 3 dias, Esther colocou suas roupas de rainha e foi até o trono do rei. Imaginem só como o coração dela devia estar batendo forte. Quando o rei a viu, ele ficou feliz e estendeu o cetro para Esther, mostrando que ela podia falar. Ufa, que alívio, né? Mas Esther foi muito sábia. Ao invés de falar tudo de uma vez, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, ela preparou outro convite para eles virem a um segundo banquete. Esther estava esperando o momento certo para falar. No segundo banquete, Esther finalmente contou ao rei o que estava acontecendo. Ela disse: Ó rei, há alguém que quer destruir o meu povo, os judeus, e eu também sou judia. O rei ficou chocado. Ele perguntou: quem faria uma coisa tão terrível? Esther apontou para Hamã. O rei ficou furioso e mandou que Hamã fosse punido, e o decreto contra os judeus foi cancelado. Que vitória incrível, não é? Crianças, o que podemos aprender com Esther? Esther nos ensina que mesmo quando estamos com medo, Deus nos dá força e coragem para fazer o que é certo. Ela confiou em Deus e foi usada para salvar o seu povo. E sabe o que é mais incrível? Esther não ficou pensando só nela mesma. Ela se preocupou com os outros e arriscou tudo para ajudar o próximo. Isso é amor, fé e coragem em ação. Então, da próxima vez que você estiver com medo ou enfrentar uma situação difícil, lembre-se da rainha Esther. Peça a Deus coragem e sabedoria, e Ele estará ao seu lado. E também não se esqueça, ajudar o próximo é uma forma de mostrar o amor de Deus. Agora quero saber de vocês. O que vocês fariam para ajudar alguém que precisa? Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, com fé e coragem podemos fazer coisas incríveis. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre um momento incrível da vida de Jacó, quando ele recebeu um novo nome, Israel. Essa história mostra como Jacó se tornou um exemplo de fé, perseverança e coragem ao confiar em Deus. Estão prontos para mais uma aventura cheia de lições importantes? Então vamos começar. Parte 1. Jacó, um homem transformado. Vocês lembram que Jacó era o filho de Isaque e neto de Abraão? Ele enfrentou muitos desafios, como fugir de seu irmão Esaú e trabalhar por muitos anos para se casar com Raquel. Mas, apesar de tudo, Jacó sempre buscou a Deus.
Agora, depois de muitos anos, Deus pediu a Jacó que voltasse para a terra de seu pai. Essa era uma tarefa difícil, porque Jacó ainda tinha medo de Esaú. Mesmo assim, ele confiou em Deus e decidiu obedecer. Parte 2. O encontro com Deus. Enquanto Jacó estava a caminho, algo muito especial aconteceu. Ele parou para passar a noite perto do rio Jaboque. Lá, ele decidiu ficar sozinho para orar e buscar a Deus. Mas de repente, um homem misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. Eles lutaram durante toda a noite. Vocês conseguem imaginar? Jacó estava cansado, mas ele não desistiu. Ele segurou firme aquele homem e não o soltou. Quando o dia começou a amanhecer, o homem disse: "Deixe-me ir, pois já é dia." Mas Jacó respondeu: "Eu não vou deixar você ir, a menos que me abençoe." Foi aí que o homem revelou algo incrível. Ele era um enviado de Deus. Ele viu a determinação de Jacó e disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Parte 3. O significado de Israel. O novo nome de Jacó, Israel, significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Esse nome mostrava que Jacó tinha perseverado e confiado em Deus, mesmo em momentos difíceis. Essa luta não era apenas física, crianças. Era uma forma de mostrar como Jacó estava buscando a bênção de Deus com todo o seu coração. Ele não desistiu, e Deus viu a sua fé e determinação. Parte 4. As qualidades de Jacó. A história de Jacó nos ensina muitas coisas importantes. Primeiro, ela mostra que Jacó era persistente. Mesmo quando parecia difícil, ele não desistiu. Segundo, ela nos mostra que Jacó confiava completamente em Deus. Ele sabia que sem a bênção de Deus, ele não poderia seguir em frente. Jacó também era corajoso. Mesmo com medo de reencontrar Esaú, ele decidiu obedecer a Deus e fazer o que era certo. Essas qualidades fizeram de Jacó um grande exemplo de fé e nos mostram como podemos ser melhores em nossas vidas. Parte 5. A reconciliação com Esaú. Depois de sua luta com o anjo, Jacó finalmente encontrou Esaú. Ele ainda estava com medo, mas algo incrível aconteceu. Esaú o recebeu com um abraço. Eles se reconciliaram e Jacó viu mais uma vez que Deus estava cuidando de tudo. Isso nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele nos ajuda a superar nossos medos e traz paz para nossas vidas. Conclusão. A história de Jacó nos ensina 3 lições importantes. Perseverança. Jacó não desistiu, mesmo quando estava cansado ou com medo. Ele confiou que Deus o abençoaria. Confiança em Deus. Jacó buscou a Deus em oração e sabia que a bênção dele era a coisa mais importante. Reconciliação. Deus nos ajuda a perdoar e a fazer as pazes com as pessoas, assim como Jacó e Esaú fizeram. Agora me contem, qual foi um momento em que vocês precisaram confiar em Deus para resolver algo difícil? Ou talvez um momento em que vocês fizeram as pazes com alguém? Até a próxima, crianças! E lembrem-se, assim como Jacó, podemos confiar em Deus, perseverar e fazer o bem, porque Ele sempre tem um plano especial para cada um de nós. Olá, crianças! Vocês conhecem Isaac, o filho de Abraão e Sara? Isaac seguiu as orientações de Deus e nos deixou um exemplo incrível de obediência, paciência e fé. Prontos para descobrir como ele foi um bom servo de Deus? Então venham comigo. A história de Isaac começa antes mesmo de ele nascer. Vocês se lembram da promessa de Deus a Abraão e Sara? Deus disse que eles teriam um filho, mesmo sendo muito velhos. E assim nasceu Isaac, o filho da promessa.
Seu nome significa riso, porque Sara riu de alegria ao ver como Deus havia cumprido sua palavra. Desde pequeno, Isaque foi ensinado a amar e obedecer a Deus. Ele cresceu sabendo que era parte de algo muito especial, o plano de Deus para abençoar todas as nações. Um dos momentos mais conhecidos da vida de Isaque foi quando Deus pediu a Abraão algo muito difícil. Deus pediu que Abraão oferecesse Isaque como um sacrifício. Parece assustador, né? Mas isso foi um teste de fé, tanto para Abraão quanto para Isaque. Sabem o que é incrível? Isaque confiou completamente em seu pai e em Deus. Ele subiu a montanha com Abraão e, mesmo percebendo que não havia nenhum animal para o sacrifício, continuou obedecendo. Ele disse: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Em hebraico, a língua de Abraão, ele falou Jeová Jiré, e Deus realmente proveu. Ele mandou um anjo para impedir Abraão e mostrou um carneiro preso nos arbustos. Isso nos ensina que Isaque era obediente e confiava em Deus, mesmo em situações difíceis. Outro momento marcante da vida de Isaque foi quando ele precisava de uma esposa. Em vez de sair procurando por conta própria, ele esperou que Deus guiasse seu caminho. Abraão enviou um servo para encontrar uma esposa para Isaque, e Deus mostrou Rebeca, uma mulher bondosa e que também amava ao Senhor. Quando Rebeca chegou, Isaque a recebeu com alegria e amor. Essa história nos ensina que, às vezes, precisamos ter paciência e confiar no tempo de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Isaque também era conhecido por sua bondade e paz. Uma vez, enquanto vivia em Gerar, ele enfrentou um problema com os filisteus. Eles começaram a brigar com Isaque por causa dos poços que ele cavava para encontrar água. Em vez de brigar de volta, Isaque decidiu ceder e cavar novos poços em outros lugares. Essa atitude de paz mostrou que Isaque confiava em Deus para suprir todas as suas necessidades. E sabem o que aconteceu? Deus abençoou Isaque com ainda mais prosperidade, mostrando que agir com bondade e paciência é sempre o melhor caminho. Por toda a sua vida, Isaque confiou em Deus e seguiu suas orientações. Ele continuou o legado de Abraão, vivendo uma vida dedicada ao Senhor e ensinando seus filhos a fazerem o mesmo. Isaque nos ensina que ser um bom servo de Deus significa confiar, obedecer e agir com bondade, mesmo quando enfrentamos desafios. Crianças, a vida de Isaque nos ensina 3 lições importantes. Obediência. Isaque confiava em Deus e obedecia, mesmo quando não entendia tudo. Paciência. Ele esperou pelo tempo certo de Deus e foi recompensado com bênçãos. Bondade. Isaque escolheu a paz e a bondade, mostrando que Deus cuida de quem segue seu caminho. Agora eu quero saber, como vocês podem ser mais obedientes, pacientes e bondosos no dia a dia? Conversem sobre as ideias de vocês. Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, Deus sempre abençoa quem confia e segue suas orientações. Olá, crianças! Vocês lembram de Sara, a esposa de Abraão? Já falamos sobre a história dessa mulher incrível. Hoje vamos conhecer mais detalhes sobre a vida de Sara, que nos ensina muito sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Vocês estão prontos para uma história cheia de fé e promessas de Deus? Então vamos lá? Para começar, lembre-se de curtir o vídeo e seguir o canal. Vamos ajudar a mensagem a se espalhar. Sara e seu marido Abraão viviam em uma cidade chamada Ur. Era um lugar bonito e cheio de riquezas. Mas um dia, Deus chamou Abraão e disse: Saia da sua terra e vá para o lugar que eu vou mostrar. Eu farei de você o pai de uma grande nação. Isso significava que eles precisavam deixar tudo para trás. Sua casa, seus amigos e até a família. Que desafio, não é? Mas sabem o que é incrível? Sara acompanhou Abraão nessa jornada, mostrando muita fé e obediência. Eles não sabiam para onde estavam indo, mas confiavam que Deus cuidaria de tudo.
Imaginem só, crianças, andar por desertos e lugares desconhecidos sem saber o que vai acontecer. Que coragem Sara e Abraão tinham, né? Embora Abraão tivesse recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação, o tempo passava e Sara continuava sem ter filhos. Isso a deixava muito triste, porque ela sabia que ter filhos era parte do plano de Deus. Será que ela já tinha perdido a esperança? Um dia Deus falou novamente com Abraão e renovou a promessa: eu darei um filho a Sara. Ele até mudou o nome dela. Antes, ela se chamava Sarai, mas Deus a chamou de Sara, que significa princesa. Era um sinal de que Deus tinha algo muito especial reservado para ela. Mesmo assim, Sara teve um momento de dúvida. Ela achava que era muito velha para ter filhos, então decidiu ajudar o plano de Deus. Ela pediu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Hagar, e assim nasceu Ismael. Mas sabem o que aconteceu? Deus deixou claro que o plano dele era diferente. Ele disse: eu prometi um filho para Sara, e será por meio dela que cumprirei minha promessa. Isso nos ensina algo importante, crianças. Quando Deus promete algo, ele não precisa da nossa ajuda para fazer acontecer. Ele faz no tempo certo e do jeito perfeito. Vocês lembram que, quando os visitantes de Deus disseram que Sara teria um filho, ela riu? Não era um riso de alegria, mas de dúvida. Ela pensou: eu, com essa idade? Mas sabem o que é mais legal? Quando o surubebê finalmente nasceu, ela deu a ele o nome de Isaque, que significa riso. Agora, o riso de Sara era de alegria e gratidão. Ela disse: Deus me deu motivo para rir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo. Isso nos mostra que Deus pode transformar nossas dúvidas em alegria, se confiarmos nele. Mesmo com seus momentos de dúvida, Sara viveu uma vida de fé. Ela confiou nas promessas de Deus e foi parte de algo muito maior. O plano de Deus para abençoar o mundo inteiro. O filho de Sara, Isaque, foi o começo de uma grande nação, e dessa nação veio Jesus, o Salvador do mundo. Incrível, não é? Sara nos ensina que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor. Sua vida é um exemplo de como a fé nos ajuda a enfrentar os desafios. Crianças, a vida de Sara nos ensina 3 coisas muito importantes. Deus cumpre suas promessas. Mesmo quando parece impossível, Ele sempre faz o que prometeu. Podemos confiar no tempo de Deus, às vezes temos que esperar, mas Deus nunca se atrasa. A fé transforma tudo. Mesmo nas dificuldades, a fé nos dá força e esperança. Agora me contem, qual promessa de Deus vocês já ouviram e acham que é especial para vocês? Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, Deus sempre tem um plano perfeito para a nossa vida. Olá, crianças! Vocês já ouviram falar de Gideão? Ele foi um homem muito corajoso na Bíblia, que confiou em Deus e nos ensinou uma grande lição sobre fé e como podemos ajudar o próximo. Hoje vamos contar essa história incrível e no final vamos descobrir como podemos ser como Gideão. Vamos lá? Para não esquecer, antes vamos curtir o vídeo e se inscrever no canal. Era uma vez, há muito tempo atrás, um homem chamado Gideão. Ele vivia em Israel em um momento bem difícil. Os midianitas, um povo muito forte, estavam roubando tudo dos israelitas. A comida, os animais, tudo mesmo. As pessoas tinham tanto medo que elas se escondiam em cavernas. E sabe o que Gideão estava fazendo quando Deus o chamou? Ele estava escondido, batendo trigo em um lugar secreto para que os midianitas não pegassem. Gideão não se achava corajoso. Ele pensava: por que Deus escolheria logo eu para algo importante? Mas então, algo incrível aconteceu. Um anjo apareceu para Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Peraí, poderoso guerreiro.
Gideão olhou para os lados, tipo: quem? Eu? Você deve estar falando com a pessoa errada. O anjo explicou que Deus tinha escolhido Gideão para ajudar seu povo. Ele seria o líder para derrotar os midianitas. Só que Gideão ficou inseguro. Ele disse: eu? Mas eu sou o mais fraco da minha família. Mesmo assim, Deus acreditava nele. Agora Gideão queria ter certeza de que era mesmo Deus quem estava falando. Ele fez alguns testes. Uma vez, ele colocou um pedaço de lã no chão e pediu a Deus que molhasse a lã com orvalho, mas deixasse o chão seco. E Deus fez exatamente isso. Depois, Gideão pediu o contrário, que o chão ficasse molhado e a lã seca. E de novo, Deus fez o que ele pediu. Esses sinais mostraram a Gideão que ele podia confiar em Deus. Deus nunca falha. Finalmente, Gideão decidiu obedecer. Ele reuniu um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse algo surpreendente. Gideão, tem muita gente no seu exército. Eu quero que você use apenas alguns para que todos saibam que foi eu quem deu a vitória. Então, Deus foi diminuindo o exército de Gideão até restarem só 300 homens. Isso mesmo, 300. Eles enfrentariam um exército enorme, muito maior do que eles. Na noite da batalha, Deus deu a Gideão um plano bem diferente. Nada de espadas ou escudos. Eles levariam trombetas, tochas e potes de barro. Meio estranho, né? Mas Gideão confiou no plano de Deus. De madrugada, eles cercaram o acampamento dos midianitas. Quando Gideão deu o sinal, os 300 homens quebraram os potes, levantaram as tochas e tocaram as trombetas bem alto, gritando: a espada de Jeová e de Gideão! Os midianitas ficaram tão assustados que começaram a fugir. Eles pensaram que havia um exército gigante atacando, mas eram só 300 homens com muita fé. Crianças, o que podemos aprender com essa história? Gideão nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos ou fracos, Deus pode fazer coisas incríveis por meio de nós, se tivermos fé. A fé de Gideão também o ajudou a salvar seu povo, mostrando como podemos ajudar o próximo confiando em Deus. Vocês também podem ser como Gideão. Ajudar os outros pode ser algo simples, como compartilhar o que você tem, ouvir um amigo que está triste, ou até mesmo orar por alguém que precisa. Quando temos fé, Deus nos dá força para fazer coisas que parecem impossíveis. Então lembrem-se, com Deus ao nosso lado, podemos ser corajosos e ajudar o próximo, assim como Gideão ajudou o povo de Israel. Ele acreditou que Deus estava com ele e fez coisas incríveis. Que tal você também começar a confiar mais em Deus e ajudar quem está ao seu redor? Agora me contem, como vocês acham que podem ajudar alguém hoje? Eu quero saber todas as ideias incríveis que vocês têm. Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, com fé, tudo é possível.